Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a que hora você está assistindo esse vídeo, mas na aula de hoje falaremos sobre um assunto chamado pressão de vapor. Hoje falaremos sobre pressão de vapor e temperatura de ebulição e a forma como elas se relacionam. Então se prepare, pegue o seu material de anotação porque a aula já vai começar. Vamos falar um pouquinho de pressão de vapor. Hoje é a nossa última aula. Vamos analisar um pouquinho alguns gráficos e ver como que a pressão de vapor ela se relaciona com a temperatura de ebulição de uma maneira um pouco mais prática. São dois gráficos que eu quero mostrar para vocês na aula de hoje. Bom, o primeiro gráfico está aqui projetado. É um gráfico que tem duas substâncias e a sua pressão de vapor, eixo Y, variando em função da temperatura que está aqui no nosso eixo X. Nós vimos na aula anterior que quanto maior for a temperatura, mais o líquido vai evaporar e, consequentemente, maior será a sua pressão de vapor. Veja, quando eu aumento a temperatura, a pressão de vapor também aumenta, tanto para o éter quanto para a água, o que confirma aquela relação que vimos na aula anterior. O que é importante dizer, e aí eu quero focar o nosso olhar inicialmente apenas para a curva da água, é que a temperatura aumenta, a pressão de vapor também aumenta. E quando a temperatura chega em 100 graus, o que acontece com a água ao nível do mar? Ou seja, a pressão de uma atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio. A água entra em ebulição. Então, a partir desse gráfico, pessoal, nós podemos definir qual é o ponto de ebulição da substância e qual é a chave para essa definição. Quando eu igualar a pressão de vapor à pressão externa, ou seja, a pressão de vapor vai aumentando, 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 quando ela se igualar com a pressão externa, o líquido entra em ebulição. Note, 760 milímetros de mercúrio é a pressão atmosférica ao nível do mar. Quando a pressão de vapor da água vai aumentando em função da temperatura e ela se igualar 760 com a pressão externa, a pressão ambiente, então a água entra em ebulição. Nesse caso aqui a 100 graus Celsius. Vamos supor, pessoal, que a minha pressão externa fosse de 500 milímetros de mercúrio. Então, quando eu jogo a pressão aqui, ó, 500 milímetros de mercúrio até a curva da água e eu projeto esta curva para baixo, eu tenho o ponto de ebulição, a temperatura onde o meu líquido entra em ebulição. Então eu posso inferir por este gráfico que numa pressão externa de 500 milímetros de mercúrio, a temperatura de ebulição da água será de 90 graus Celsius. Do caso do éter, ao nível do mar, você nota que o ponto onde a pressão de vapor se iguala à pressão externa está ali demarcado entre 30 e 40 graus. Quase na metade entre o 30 e o 40 graus. Então você poderia projetar aqui que a temperatura de ebulição do éter seria 35 graus aproximadamente, o que é um valor bem coerente com a informação que temos aqui de 34,6 graus Celsius. Vamos analisar aqui um outro gráfico contendo apenas a curva da água. Então veja, ó, ao nível do mar, 760 milímetros de mercúrio, a água vai ferver a 100 graus. Na cidade de São Paulo, é um pouquinho mais acima do nível do mar, então 700 milímetros de mercúrio, quanto mais alto eu estou, menor pressão atmosférica, né? 700 milímetros de mercúrio, aproximadamente a pressão atmosférica na cidade de São Paulo, a água vai ferver a 98,3 graus.
em cima do Monte Everest, onde a pressão atmosférica é de apenas 244 milímetros de mercúrio, a água vai ferver a 71 graus Celsius. Esta é a interpretação do gráfico. Encerramos aqui o assunto pressão de vapor. Bom, eu espero que a aula tenha ajudado você a entender o assunto. Agora é sua vez de praticar, estudando. Então pegue no seu material didático os exercícios do assunto ou então busque na internet exercícios para você praticar. E se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui no vídeo para mim e eu vou respondendo para você e vou tentando ajudar você. Tá bom? Um abraço, até mais.